Para você que chega agora ou que já caminha conosco nos segredos dos Salmos, sinta-se em casa. A dor é real, a fé ferida. Você se cansou de respostas vazias, da religião que aprisiona, não liberta. Sente a sede por ar puro, uma verdade sem máscaras. O teu coração busca respirar. É para você que estamos aqui. Nosso propósito vai além. Desvendamos verdades caladas, que a instituição transformou em regras frias. Este canal nasceu para quem busca a voz de Deus no caos, para quem anseia por uma oração que rasga o céu, do teu coração. Aquela fé inabalável que a Bíblia prometeu, mas esconderam. Fique. Entenda por que veio. É tempo de despertar. Você já sentiu a alma apertar? Um vazio que nenhuma pregação, nenhuma cerimônia consegue preencher? Dizem que você tem que ter fé, mas essa fé parece mais um peso, uma corrente que te arrasta. Você se olha no espelho e vê o cansaço, a desilusão, a marca de uma busca incessante que só trouxe mais perguntas. Não é frustrante sentir essa dor crescendo, enquanto te dizem para apenas acreditar, sem questionar? É a dor do engano que grita dentro de você, um alerta. Algo essencial está faltando. Pensa comigo. Prometeram liberdade, mas te deram regras que sufocam. Prometeram paz, mas te deixaram com a culpa esmagando o peito, te fazendo sentir sempre insuficiente, sempre em dívida. Não te disseram que a verdadeira fé inabalável não vem de um templo de pedras, de rituais vazios, mas de um encontro íntimo, profundo, que se dá na entrega de um coração que se rende? E se a tua própria busca por Deus foi, na verdade, desviada por aqueles que se dizem guias, mas andam cegos, conduzindo rebanhos para longe do verdadeiro pasto? Você já se perguntou o porquê de tanto esforço e tão pouco encontro genuíno? O que realmente impede você de sentir a mão dele te segurando, de verdade, sem mediadores ou performances vazias? Eles apontam o dedo, julgam o teu tropeço como se fossem perfeitos, mas esquecem que a essência do Evangelho é um convite aos cansados, aos sobrecarregados, não aos que se julgam certos. Falam de salvação, mas te vendem uma escada que só leva ao topo do próprio ego deles, um degrau após o outro, subindo na tua dor, na tua esperança. Mas você sabia que a Bíblia em suas mãos condena a hipocrisia com uma força que te faz tremer nas bases? Ela rasga as vestes dos guias cegos, daqueles que carregam fardos pesados nos ombros dos outros, mas nem com um dedo querem movê-los. Isso te faz pensar, não faz? Como a fonte da verdade pode ser usada para construir prisões invisíveis? Essa angústia que você sente, essa sensação de que algo está errado com o caminho que te indicaram, não é um erro teu, não é um sinal de fraqueza espiritual. É na verdade um chamado. É a tua alma gritando por autenticidade, por algo que não seja feito por mãos humanas e suas intenções ocultas. É a sede de uma oração que não seja apenas formalidade, repetida sem sentido, mas um grito honesto da alma que rasga o céu e chega direto aos ouvidos de Deus. Ele te enxerga no meio do teu desespero, sabe a profundidade da tua ferida. Você não está sozinho nessa luta por uma luz real. A verdadeira liberdade não está em seguir cegamente um líder, por mais carismático que ele pareça, mas em ouvir a voz que te chama pelo nome, que te conhece intimamente. Mas como distinguir essa voz verdadeira no meio de tanto barulho religioso, de tantas promessas vazias, de tantos lobos vestidos de ovelhas? Como saber qual caminho te leva ao Messias, o único que pode curar tua alma, e qual te afasta dele para alimentar o império de um homem? O que você faria se te dissessem que a porta da liberdade já está aberta e que ela não se parece em nada com os portões dourados que te mostraram, mas com um caminho simples e verdadeiro? A questão é, o que essa busca por uma fé inabalável te custou até agora? Quanto da tua vida foi investido em algo que não trouxe a paz prometida? E o que você está disposto a descobrir sobre o sistema que te manteve preso, que distorceu a Bíblia para te manipular, para finalmente encontrar o alívio que tanto procura? A resposta para essas perguntas pode mudar tudo o que você entende sobre o verdadeiro Evangelho e sobre o seu lugar nele.
Prepare-se para ver o que se esconde por trás do véu. Você já sentiu a alma apertar? Um vazio que nenhuma pregação, nenhuma cerimônia consegue preencher? Dizem que você tem que ter fé, mas essa fé parece mais um peso, uma corrente que te arrasta. Você se olha no espelho e vê o cansaço, a desilusão, a marca de uma busca incessante que só trouxe mais perguntas. Não é frustrante sentir essa dor crescendo, enquanto te dizem para apenas acreditar sem questionar? É a dor do engano que grita dentro de você. Um alerta. Algo essencial está faltando. Pensa comigo. Prometeram liberdade, mas te deram regras que sufocam. Prometeram paz, mas te deixaram com a culpa esmagando o peito, te fazendo sentir sempre insuficiente, sempre em dívida. Não te disseram que a verdadeira fé inabalável não vem de um templo de pedras, de rituais vazios, mas de um encontro íntimo profundo, que se dá na entrega de um coração que se rende? E se a tua própria busca por Deus foi na verdade desviada por aqueles que se dizem guias, mas andam cegos, conduzindo rebanhos para longe do verdadeiro pasto? Você já se perguntou o porquê de tanto esforço e tão pouco encontro genuíno? O que realmente impede você de sentir a mão dele te segurando de verdade, sem mediadores ou performances vazias? Eles usam a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como um chicote, não como um abraço. Pegam versículos isolados, fora de contexto, e constroem doutrinas que oprimem, que te fazem sentir pequeno, pecador incurável. Transformam a mensagem de amor em ferramenta de controle, de cobrança. Você já notou como certas pregações parecem mais um interrogatório do que um convite ao alívio? Elas exploram tua culpa, aumentam teu fardo, em vez de mostrar o caminho da verdadeira liberdade. Essa é a tragédia que muitos vivem. Pensa bem. Prometem salvação, mas te entregam uma escravidão sutil. Vendem prosperidade e colhem a tua última moeda, enquanto você se afunda em dívidas, na esperança de um milagre que nunca vem. A oração que eles ensinam é quase um contrato, uma moeda de troca, um mantra repetido sem que o coração realmente se conecte. Mas a oração verdadeira, aquela que Deus escuta, não exige moedas, nem sacrifícios absurdos. Ela exige apenas um coração honesto e quebrantado. Será que você foi ensinado a orar ou a negociar com o sagrado? Essa manipulação não é aleatória. Ela é um sistema bem orquestrado. Eles criam um medo invisível, o famoso FOMO espiritual, o medo de ficar de fora da bênção, de perder a graça, de ser amaldiçoado se você não seguir à risca cada palavra do líder ungido. Esse medo é a corrente mais forte, porque te faz duvidar do teu próprio discernimento, te afasta da tua própria intuição, te fazem acreditar que a tua única esperança está nas mãos deles. Mas e se a esperança estiver em suas próprias mãos, se você apenas ousar tirá-las das deles? Eles te pintam um inimigo externo, um diabo, um anticristo abstrato, enquanto o verdadeiro inimigo está plantado dentro da estrutura que te vende a salvação. Não é sobre demônios distantes, mas sobre a maldade humana, a sede de poder disfarçada de santidade. Essa é a grande inversão. Enquanto você olha para o lado errado, o sistema te aperta, te consome, te cega para a verdade mais simples. O Evangelho é liberdade, não cativeiro. Mas quem te libertará se você não enxergar as correntes? Aonde você busca a verdadeira fé inabalável? Nos aplausos do templo? Nas promessas vazias do púlpito? Ou no silêncio do teu quarto, onde o Messias te encontra sem intermediários? A pergunta é forte, mas necessária. Você continua seguindo um mapa que só te leva a becos sem saída? Ou você está pronto para rasgar esse mapa e seguir a voz que te chama para a liberdade real, para uma fé sem amarras, sem condições, sem o peso da religião que cega? A escolha está diante de você. O que se esconde por trás das cortinas do templo? O que eles realmente temem que você descubra sobre a tua própria capacidade de se conectar com o Criador? Era uma vez um peso invisível, uma carga que muitos carregavam nos ombros, sem saber de onde vinha. Eles caminhavam buscando um Deus que lhes parecia distante, envolto em rituais e palavras que não falavam ao coração.
A fé era ensinada como uma escada, cheia de degraus complexos construídos por mãos humanas. E cada degrau exigia um sacrifício, uma renúncia, um pedaço de si. O que acontecia quando alguém tropeçava nessa escada? A culpa era imediata, pesada, e a voz que deveria confortar muitas vezes apenas julgava. Diziam que a oração precisava de fórmulas, de horários fixos, de posturas corretas. Como se o Criador se importasse mais com a forma do que com o clamor da alma. O Messias em seus dias via isso e lamentava. Via os corações sinceros que desejavam se aproximar, mas eram impedidos por um muro de formalidades. Aqueles que deveriam guiar construíam barreiras. E o povo, sedento, acreditava que a distância era culpa deles, da falta de uma fé inabalável. A Bíblia, a mesma que deveria ser a fonte de água viva, era transformada em um livro de regras, um código complexo que só alguns iluminados conseguiam decifrar. Eles guardavam o conhecimento, o acesso, e assim, a verdade se tornava uma moeda de troca, um privilégio, e não um dom gratuito. Não é instigante como algo tão simples pode se tornar tão complicado quando o poder entra em jogo? Como a luz pode ser ofuscada por uma sombra tão densa? O Messias, em sua jornada, confrontou isso. Ele via os guias cegos, aqueles que carregavam o fardo das tradições, mas eram incapazes de ver a essência do amor. Eles se orgulhavam de suas virtudes, enquanto a compaixão era esquecida. A sua autoridade não vinha de títulos nem de templos, mas da verdade que ele encarnava. E essa verdade assustava. Assustava aqueles que construíram impérios sobre a ignorância e a submissão. Porque a verdade sempre incomoda quem vive na mentira. Muitos buscavam um salvador que viesse com espada, um rei terrestre. Mas o Messias veio com uma mensagem que rasgava o véu da hipocrisia, que derrubava os altares feitos por homens. Ele não buscava ser servido, mas servir. Ele não buscava ser exaltado por multidões, mas ser encontrado em corações quebrantados. Essa era a sua revolução, não de armas, mas de alma. Como pode algo tão simples ser tão difícil de aceitar para quem está acostumado com o espetáculo? A narrativa dele era clara. O que importa não é o que se mostra por fora, mas o que pulsa por dentro. A fé inabalável não é medida por rituais, mas pela entrega sincera. E a oração não precisa de palavras rebuscadas, mas de um coração que clama. Ele mostrava que Deus não estava preso em templos ou em doutrinas humanas. Ele estava no encontro, na verdade, na simplicidade. E essa era a liberdade que ele oferecia. Mas, para aceitá-la, era preciso desapegar-se do peso de um legado que muitas vezes mais atrapalhava do que ajudava. A verdadeira ameaça para esses sistemas não era um anticristo com chifres e cauda, mas a pessoa que descobria a verdade, que se libertava das amarras invisíveis. A pessoa que percebia que a Bíblia é um mapa para o coração de Deus, não um manual de controle. E ele alertava: cuidado com os que se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Cuidado com os que fazem do seu caminho uma armadilha. Aonde eles realmente te levam? Esse legado humano tão carregado de intenções ocultas, de sede de poder, de medo da perda de controle, distorceu a beleza da mensagem original. E o preço? Almas sedentas, corações partidos, gente que se afastou de Deus por culpa da religião. Mas o Messias convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa não é uma promessa de outro fardo, mas de um descanso. Um descanso que o mundo com suas religiões e suas regras nunca poderá oferecer. Como se chega a esse descanso então? A jornada para encontrá-lo, o Messias genuíno, não é pelo caminho mais lotado, nem pelo mais barulhento. É pelo caminho da honestidade, da busca sincera, de um coração que se recusa a aceitar menos do que a verdade completa. É abrir a Bíblia e deixar que as palavras falem diretamente, sem os filtros de quem quer te manipular. É ter a coragem de perguntar: onde está o meu verdadeiro pastor? E o que ele realmente me diz? E o que o Messias realmente espera de você, longe de toda essa fumaça religiosa, de todos esses gritos de poder?
de todas essas construções humanas que se ergueram entre você e ele? A resposta pode ser mais simples e mais impactante do que você jamais imaginou. Você já se pegou no meio de uma pregação no silêncio da sua casa, com uma pergunta latejando na mente? Uma pontada de desconforto que te dizia: será que é só isso? Te ofereceram uma paz que parecia mais um silêncio imposto, um conformismo forçado. Mas a tua alma não se aquietava. Era uma falsa paz construída sobre a obediência cega a homens e não sobre a entrega a Deus. Não te faz pensar que a verdadeira paz não é a ausência de questionamentos, mas a coragem de fazê-los? Te disseram para não duvidar, para não questionar, que a fé era acreditar sem entender. Mas a Bíblia que você lê, quando lida sem os filtros da religião, te convida a buscar, a indagar, a experimentar. Por que tanto medo da dúvida? Porque a dúvida, quando sincera, pode ser o primeiro passo para o despertar. É ela que rasga o véu que cobre os olhos, que faz você enxergar a manipulação por trás de cada palavra dita como divina. O que você faz com essa voz que te incomoda por dentro? Essa voz é o Messias te chamando para fora do barulho, para um lugar onde a tua oração pode ser um clamor genuíno, sem roteiros, sem fórmulas. É a voz que te diz que a fé inabalável não é aquela que nunca balança, mas aquela que, mesmo balançando, se agarra à verdade e não à conveniência. Eles querem te prender em rituais vazios, em performances que enchem os olhos, mas deixam o coração faminto. Mas a fome que você sente não é por mais do mesmo, é por algo que sacie, que liberte. E se a verdadeira liberdade começa no momento em que você ousa ouvir essa voz que rasga o silêncio? Eles construíram impérios e te venderam um evangelho de aparências, onde o sucesso financeiro e a aprovação social eram a prova da bênção. Mas o Messias, o verdadeiro Messias, te mostra um caminho diferente, onde a riqueza está na alma e a aprovação na honestidade do teu ser. Ele confrontou os guias cegos, não com gritos de guerra, mas com a autoridade de quem vivia o que pregava, com a compaixão que rasgava as regras frias. Isso não te faz questionar o que eles te ensinaram sobre o verdadeiro poder? A religião muitas vezes te vendeu um céu distante, um reino que só viria depois, enquanto te prendia num purgatório de culpa e medo, aqui e agora. Mas o Messias te ofereceu o reino presente, a vida plena que começa na entrega, na simplicidade, na busca por Deus no cotidiano. Ele desmascarou o anticristo que se esconde na hipocrisia, na sede de poder disfarçada de santidade, que se alimenta da tua ignorância. Não é hora de parar de alimentar esse sistema com a tua fé? A escolha é dura, eu sei. É preciso coragem para desconstruir aquilo que sempre te disseram ser a verdade absoluta. É como se o chão sumisse sob os teus pés. Mas, e se o verdadeiro chão, a verdadeira rocha, estiver esperando por você fora dessa estrutura, em uma fé que é tua, íntima, inabalável? Uma oração que é um diálogo, e não um monólogo ensaiado. O que aconteceria se você parasse de buscar a paz onde não há, e passasse a buscar a verdade, mesmo que ela te incomode? A paz do Messias não é a ausência de tribulações, mas a certeza de que Ele está contigo no meio delas. Não é uma paz superficial, mas uma paz que resiste, que se aprofunda, e o convite dele ainda ecoa: vinde e vede. Não é um convite para mais um templo, mas para um encontro. Mas para isso, você precisa estar disposto a deixar para trás a falsa paz que te enganou. O que te espera do outro lado desse silêncio que você ousa quebrar? Você já se sentiu vagando, como se estivesse num deserto espiritual, mesmo cercado por templos e altares? Uma sede que nenhuma palavra polida do púlpito parece saciar, um vazio que nenhuma cantoria alta preenche? Te disseram que a fé era para os fortes, para os que não questionam, e te empurraram mais um fardo, mais uma regra, mais uma exigência. Mas o Messias, aquele que andou por essa mesma terra, não prometeu um oásis de regras, e sim uma fonte de água viva que brota do coração. O que acontece quando o eco da sua sede se encontra com a promessa de um rio? Eles transformaram o evangelho numa mercadoria rara, acessível apenas para quem segue as suas conveniências,
suas interpretações distorcidas da Bíblia. Fizeram da oração um código secreto, um ritual complexo, e não um diálogo simples e honesto com Deus. Te venderam a ideia de que a tua salvação dependia de um intermediário, de um homem, de uma estrutura. Mas o Messias nunca cobrou pedágio, nunca construiu muros. Ele simplesmente abriu os braços e convidou. Vem. Como pode a simplicidade ser tão ameaçadora para quem lucra com a complicação? A fé inabalável que ele ensinou não dependia de títulos, de roupas especiais, de sacrifícios monetários. Dependia de um coração que se arrepende, que se entrega, que confia. Ele viu a hipocrisia florescer nos jardins da religião de seu tempo. Um campo fértil para a opressão disfarçada de santidade. Via os fariseus e doutores da lei impondo fardos pesados, enquanto eles mesmos nem com um dedo queriam movê-los. Ele não atacava pessoas, mas o sistema, a cegueira espiritual, a manipulação. Você não sente a indignação que ele sentia quando vê a mesma história se repetir, agora com outras caras, outros nomes, mas a mesma sede de poder? O que o Messias realmente combatia era o espírito do anticristo que não se manifesta apenas numa figura apocalíptica, mas em toda e qualquer estrutura que se coloca entre o homem e Deus, roubando a glória dele e aprisionando almas. É a essência da mentira que distorce a verdade, que se disfarça de luz para te conduzir à escuridão da servidão religiosa. Ele não veio para fundar uma nova religião com mais regras, mas para te libertar das amarras de todas elas, para te ensinar que a conexão é direta, sem intermediários que tentam controlar o teu acesso ao Pai. É por isso que a sua mensagem era tão explosiva. Ainda hoje, as vozes do deserto religioso gritam, tentando te desviar do caminho mais simples, mais verdadeiro. Te oferecem atalhos que te levam a labirintos sem saída, te prometem riquezas que só te empobrecem a alma, te garantem cura que só mascara a ferida. Mas o Messias ecoa no silêncio do teu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele te convida a desaprender, a desconstruir, a rasgar o que te prenderam e a buscar a fonte original, sem a contaminação das tradições humanas. O que te impede de dar o primeiro passo para fora desse deserto e em direção à água viva? Essa jornada de redescoberta não é fácil, pois exige coragem para questionar aquilo que te deram como intocável, para rejeitar o que te venderam como sagrado. Mas a recompensa é a verdadeira fé, a liberdade genuína, um relacionamento sem máscaras com Deus. Uma oração que é um suspiro, um grito, uma conversa íntima, sem a necessidade de um palco ou de uma plateia. Uma Bíblia que fala ao teu coração, não à tua mente religiosa. E se a tua salvação não estiver em seguir a multidão, mas em se encontrar com a verdade que caminha contra a corrente? O que você vai fazer com essa verdade que ecoa no deserto? Você ouviu a voz. Sentiu o eco da verdade no deserto que te cercava. Mas e agora? O que fazer quando a falsa paz desmorona e você se vê diante de um abismo de incertezas, de perguntas que a religião jamais permitiu? Te ensinaram que a segurança estava em seguir a multidão, em não se destacar, em se conformar. Mas a tua alma grita por mais, não grita? Uma parte de você anseia por algo real, por uma fé que não seja moldada por homens, mas nascida no divino. Será que a sua verdadeira jornada começa justamente quando você decide parar de andar onde todos andam? A oração que te libertará não é um pedido ensaiado, mas um grito cru, sincero, que nasce no fundo do teu ser. É um desabafo com o Criador que não tem medo de mostrar as feridas, as dúvidas, o rancor pelo tempo perdido. Eles te disseram que orar era pedir por bens, por milagres espetaculares, por uma vida sem problemas. Mas e se a oração mais poderosa for aquela que pede por discernimento, por coragem para ver o que precisa ser visto, por força para desapegar do que te prendeu? Você já tentou orar assim, com essa honestidade brutal, falando diretamente com Deus? A fé inabalável não é a ausência de tempestades, mas a âncora que te mantém firme quando o mundo ao redor desaba.
É a confiança de que mesmo quando os guias cegos te abandonam, o verdadeiro pastor nunca te deixa. Essa convicção, essa certeza não vem de performance, de sacrifícios para merecer a bênção. Mas a Bíblia mostra um caminho diferente, um caminho de graça, de amor incondicional, que não se compra, não se barganha. Um caminho onde a tua imperfeição é o ponto de partida para um relacionamento verdadeiro, não um motivo para condenação. Por que eles insistem em vender o que já é de graça? O Messias confrontou isso. Ele mostrou que a verdadeira adoração não está ligada a templos, nem a montanhas sagradas, mas ao Espírito e à verdade. Ele desmascarou o anticristo que se manifesta na hipocrisia religiosa, na sede de controle, na distorção do amor divino para fins egoístas. Ele não veio para te dar um novo sistema de regras, mas para te dar uma nova vida, livre dessas amarras. Mas para abraçar essa vida, você precisa ter a coragem de rejeitar o que te foi imposto, de quebrar as correntes invisíveis que a religião colocou em você. Qual é o preço da sua liberdade? Essa voz que te chama não é para te dar respostas prontas, mas para te guiar a encontrá-las em ti mesmo, através de um relacionamento direto com aquele que é. É a jornada de quem decide ser protagonista da própria fé, e não um mero figurante no palco alheio. É olhar para a Bíblia com novos olhos, com um coração desarmado de preconceitos, pedindo a Deus que Ele revele a sua verdade, sem intermediários. Essa é a verdadeira revolução. Você está pronto para ouvir essa resposta silenciosa que ressoa no grito da sua alma? Pronto para deixar para trás as migalhas que te davam e se sentar à mesa do Rei, onde o alimento é farto e a verdade é libertadora? A escolha de sair da escuridão do engano é sua, e a luz que te espera não é um flash, mas um amanhecer que trará clareza para cada passo. O que te impede de dar esse passo definitivo, de se livrar de uma vez por todas do fardo que a religião te impôs? A liberdade não é um destino, mas um caminho que se constrói a cada decisão, a cada não para o que te aprisiona e a cada sim para a verdade que liberta. Mas essa liberdade tem um custo, um preço que muitos não estão dispostos a pagar. Qual é esse preço? E você está pronto para encará-lo? Você se sente no limite? Cansado de fingir, de sorrir para quem te oprime, de se calar para não ser julgado? Essa é a beira do precipício, onde muitos param, com medo de pular. Mas, e se o verdadeiro abismo for continuar vivendo na mentira, acorrentado a um sistema que não te serve, que só te consome? A fé que te deram foi um tranquilizante, não um despertador. Mas a tua alma não aceita mais dormir. O que você faria se te dissessem que a coragem de despertar é o primeiro passo para a tua verdadeira libertação? Eles te condicionaram a temer o novo, a desconfiar do diferente, a seguir o que já está estabelecido, mesmo que não faça sentido. Mas o Messias sempre quebrou padrões, sempre desafiou o status quo, sempre incomodou os poderosos. A Bíblia está cheia de histórias de gente que ousou, que contrariou a maioria, que preferiu a verdade à conveniência. Por que eles te ensinam a ter medo de ser diferente, quando o próprio Mestre foi o maior revolucionário que já existiu? Onde está a verdadeira rebeldia? A oração que você precisa agora não é a de pedir para que as coisas voltem ao normal da religião. É a oração de quem pede olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para discernir. É um clamor por clareza, para que a névoa da manipulação se dissipe e a luz da verdade brilhe. Deus não tem medo das suas perguntas, nem das suas dúvidas. Ele teme a sua indiferença, o seu conformismo, a sua cegueira voluntária. O que você ganha em continuar cego? A fé inabalável não é passividade, mas uma força ativa que te impulsiona a agir, a mudar, a se levantar contra o que é falso. É a certeza de que você não está sozinho nessa luta, de que há uma voz que te guia e uma mão que te sustenta, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Eles te disseram que o anticristo viria de fora, com um chifre na testa, enquanto o verdadeiro inimigo,
A semente do engano e da opressão germinava dentro das paredes do que eles chamavam de igreja. Não é irônico como a distração sempre foi a melhor ferramenta de controle? O que o Messias faria diante dessa realidade? Ele confrontaria. Ele desmascararia. Ele chamaria o que é trevas de trevas e o que é luz de luz. Ele não hesitaria em chamar os guias cegos pelo nome, em expor suas hipocrisias, em libertar os cativos. E ele espera o mesmo de você. Que você se levante, que você enxergue, que você se recuse a ser mais um número, mais uma ovelha no rebanho de homens. Mas essa postura exige coragem. O fim da cegueira não é um evento mágico, mas uma escolha diária. É a decisão de olhar a Bíblia com outros olhos, de deixar que as palavras dela te desafiem, te transformem, te libertem. É a escolha de ouvir a voz do Espírito, e não os ecos do passado religioso que te aprisionam. É a coragem de questionar, de discernir, de buscar o Messias genuíno, aquele que te chama para a vida em abundância, para a liberdade que só Ele pode dar. Mas para isso é preciso abrir os olhos. E o que você verá quando o véu finalmente cair? A jornada para a verdadeira liberdade te espera. Não é uma estrada pavimentada, mas um caminho que exige que você pise com firmeza, mesmo na incerteza. E cada passo é uma declaração. Eu me recuso a ser cego. Mas depois de ver, o que você fará com essa nova visão? Você finalmente enxergou. O véu caiu, e com a visão, veio a dor da constatação. O que te prometeram como verdade era uma prisão bem montada. A fé que te mantinha seguro era, na verdade, uma algema dourada. A liberdade que você tanto ansiou agora tem um preço, e ele é alto. É o preço da solidão, porque quando você escolhe a verdade, muitos dos que antes caminhavam ao seu lado, agora te veem como estranho. O que você fará com essa solidão que te abraça quando você escolhe ser genuíno? Eles te dirão que você está errado, que se desviou, que foi enganado por espíritos malignos ou por sua própria rebeldia. Vão tentar te puxar de volta para o conforto da mentira coletiva, para o calor da servidão, porque a sua liberdade, a sua visão, é uma ameaça ao império deles. A Bíblia que você agora lê com outros olhos, sem as lentes da manipulação, se torna uma arma de discernimento. Mas eles usarão a mesma Bíblia contra você, citando versículos fora de contexto, te condenando com a própria palavra que deveria te libertar. Você está preparado para essa guerra de narrativas? A sua oração agora é diferente. Não é um pedido para se encaixar, mas um clamor por força para resistir, por sabedoria para discernir, por coragem para permanecer fiel à verdade que te foi revelada. Deus entende esse clamor. Ele não te abandonou no deserto da sua solidão, porque essa solidão é o espaço onde a sua voz se torna mais clara, onde o Messias te encontra sem a interferência de outras vozes. É ali, nesse deserto, que a tua fé inabalável é forjada, não na multidão. Mas quem te ensinou a abraçar essa solidão como um presente? Eles, os guias cegos, vão te pintar como um anticristo, um rebelde, um dissidente. Vão distorcer suas palavras, julgar suas intenções, tentar manchar sua reputação, porque a sua decisão de ser livre desmascara a prisão deles. Eles preferem que você seja um cativo obediente a um liberto que questiona. Essa é a essura da opressão, da manipulação. Você já viu isso acontecer com outros, não viu? Mas agora é a sua vez. E o que você fará quando eles te apontarem o dedo? A solidão do genuíno não é um castigo, mas uma purificação. É o fogo que queima o que não é verdadeiro, que separa o joio do trigo. É o momento em que você descobre a sua própria voz, o seu próprio caminho, a sua própria conexão com o Criador. É quando a sua fé se torna sua, inegociável, inabalável. O Messias andou essa jornada. Ele foi abandonado por muitos, incompreendido por quase todos, mas permaneceu fiel à sua verdade. E ele te convida a fazer o mesmo. A pergunta que ecoa é: você está disposto a pagar o preço dessa liberdade?
disposto a perder o conforto de uma falsa comunidade para ganhar a autenticidade de um relacionamento verdadeiro com Deus? Disposto a enfrentar o julgamento dos homens para permanecer fiel à voz que te chama? A verdadeira liberdade não é um presente dado, mas uma conquista diária, forjada na coragem de ser quem você é, de viver a verdade que te liberta, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. O que te espera do outro lado dessa solidão, quando a verdade te abraça por completo? Essa jornada é sua. Não há atalhos nem retornos. A cada passo você se fortalece. A cada desafio, sua fé inabalável se aprofunda. Mas, e quando o peso dessa solidão for quase insuportável? Onde você encontrará forças para continuar, para não ceder à tentação de voltar para a segurança da prisão? A solidão apertou. A dúvida, um sussurro traiçoeiro, tentou te arrastar de volta ao conforto do engano. Mas justo quando o peso parecia insuportável, uma voz suave, mas firme, ecoou. Não vinha de um púlpito, nem de um livro manuseado por homens, mas de dentro de você, do lugar mais íntimo do seu ser. Era a voz de Deus, que sempre esteve ali, abafada pelo barulho da religião, pelos gritos de controle, pelas expectativas alheias. O que você faria se descobrisse que a conexão mais poderosa e verdadeira é aquela que ninguém pode te roubar? Eles te ensinaram a buscar a fé em lugares e pessoas, mas o Messias te mostra que ela reside em um relacionamento direto, pessoal, intransferível. A sua oração não precisa de intermediários, de rituais complexos, de palavras decoradas. Ela é um diálogo sincero, um desabafo do coração que encontra eco nos céus. É a certeza de que cada lágrima, cada questionamento, cada suspiro é ouvido por um pai que te ama incondicionalmente, não por seus méritos ou por sua obediência cega a dogmas humanos. Como é possível que essa simplicidade tenha sido tão obscurecida? Essa é a verdadeira fé inabalável. Aquela que não depende de estruturas falíveis, de líderes humanos, de aplausos ou aprovação. É a rocha construída sobre a verdade que o Messias revelou, onde você descobre que não está sozinho. A solidão que você experimentou não é o abandono, mas o espaço sagrado onde o Espírito Santo te encontra, te consola, te guia. É ali que a Bíblia se revela em sua essência, não como um manual de regras para te aprisionar, mas como uma carta de amor que te liberta. O que a palavra te diz quando você a lê com o coração desarmado? O anticristo não pode tocar essa conexão. Ele pode distorcer a verdade, manipular mentes, construir impérios de ilusão, mas não pode roubar o que é seu por direito: o acesso direto ao Criador. A verdadeira ameaça ao sistema deles é um indivíduo que descobre sua própria voz interior, que se recusa a ser silenciado, que confia na sua intuição espiritual, guiado por Deus. Essa é a sua força. Essa é a sua liberdade. Essa é a sua invencibilidade. A partir desse ponto você percebe que a jornada não é de solidão, mas de autonomia. Você não está mais à mercê das interpretações alheias, dos medos infundados, da culpa imposta. Você está livre para amar a Deus com todo o seu ser e amar o próximo como a si mesmo, sem as amarras de um legalismo que te impedia de viver o evangelho genuíno. A voz interior, antes um eco distante, agora é um guia claro, uma bússola que te direciona para a verdade, para a paz que excede todo o entendimento. Essa é a recompensa de ter ousado despertar, de ter enfrentado a cegueira, de ter pago o preço da liberdade. É a descoberta de que o reino de Deus não é um lugar distante para onde você irá um dia, mas uma realidade presente, operando dentro de você, aqui e agora. É a certeza de que a oração é seu refúgio, sua fortaleza, sua linha direta com o Pai. É a sua fé se tornando a bússola mais confiável. Não há mais volta. O que você descobriu é poderoso demais para ser silenciado. E a sua vida, a partir de agora, é um testemunho vivo dessa verdade inegociável. Você se tornou a voz que rasga o silêncio para outros que ainda estão presos no deserto.
O que você diria a eles, agora que você encontrou a fonte de água viva dentro de si?